Fala rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano. No vídeo de hoje eu quero botar um pouco perspectiva as últimas notícias, os últimos desdobramentos que têm acontecido no mercado. E a gente já teve o CPI Number, o Consumer Price Index, para março, veio hot, 8,5%, recorde desde 1981. A gente está, mas com algumas coisas que a gente tem que botar em contexto, porque eu acho que tem muito noise. É um número que já está medindo, como foi de março. A gente já teve os preços relacionados a commodities que subiram, a invasão da Ucrânia, tudo isso já estava priced in. Então a gente tem um número mais realístico agora do CPI, de 8,5%. É uma inflação altíssima, mas de novo a gente tem que botar tudo em contexto e usar as informações que a gente tem do que aconteceu no passado. Eu acho que é um bom indicador do que pode acontecer no futuro próximo. Como diria o grandíssimo Mark Twain, history does not repeat itself, but it often rhymes. A história não se repete, mas geralmente ela rima, ou seja, as coisas que aconteceram no passado possivelmente vão acontecer, se não iguais exatamente, parecidas no futuro. Então eu gosto de usar esses dados para a gente poder se situar e saber o que a gente pode fazer. Lembrando que essa semana, eu acredito que as próximas semanas, de agora até o começo de maio, onde a gente vai ter o FOMC, o meeting do Federal Reserve, a gente está esperando um aumento de juros, o próximo aumento de juros. Eu acredito que seja 0,5%, 0,50 points. Tem gente falando que vai ser perto de 0,75%. Mas como já está sendo falado, de novo, não existe nenhuma informação que se chegou nos seus ouvidos, chegou nos meus ouvidos, você pode ter certeza que esses preços já estão, tudo já está precificado, o mercado já sabe do que pode acontecer. Então a gente tem notícias que não são tão boas, que a gente tem que botar em perspectiva, ser realístico, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma visão baseada no que a informação que a gente tem, porque a gente tem uma possibilidade boa de planejar bem os nossos trades, os nossos investimentos e sair depois dessa crise, dessa possível recessão e tudo mais que a gente vai falar no vídeo, melhor do que a gente entrou. Então, o grande assunto que está na boca de todo mundo, nos jornais, nas mídias sociais, é inflação. Inflação e o subproduto, não da inflação, mas do combate à inflação, que é o aumento de juros, que geralmente gera uma recessão. A gente fez um último vídeo falando sobre recessão, então eu não quero me repetir muito, falar as mesmas coisas que eu tinha falado antes, mas só colocar algumas coisas em perspectiva. A primeira coisa, e eu acho que é o primeiro ponto que eu diria que é um ponto... Bom, deixa eu falar primeiro do ponto negativo, rapidinho, só para vocês terem uma ideia, e eu vou fazer Falei que não ia falar sobre o último vídeo, mas eu preciso falar só para botar em contexto, se é a primeira vez que você está assistindo os nossos vídeos. A gente tinha falado dessa correlação entre a performance do stock market e a performance do bond market, e uma das maneiras que a gente consegue medir, e tem sido um ponto de referência de todas as recessões desde 1956, todas as vezes que a gente teve uma inversão do bond yield curve, do 10 anos e do 2 anos, quando isso aconteceu, quando essa linha passou dessa linha que vocês estão vendo paralela e ele ficou negativo, ou seja, o retorno de um bond de 2 anos passa a ser maior do que o de 10 anos, porque é assim que o mercado funciona de bonds, eles aumentam o yield para atrair mais investidores. Quando isso acontece, a gente teve recessão, como eu disse, desde 1956. Então, usando só essa métrica, a gente já tem assim um precursor da possibilidade de uma recessão. Mas, de novo, usando os mesmos metrics, as mesmas medidas que a gente tem usado, que o mercado usa, se realmente a gente tiver recessão nos Estados Unidos, você está olhando possivelmente para 2023, ou seja, todas as vezes que teve essa inversão do yield curve. E tem uma outra, que é 10 anos, 3 meses, eu vou botar o gráfico aqui, a gente não começou a inverter ainda, mas é uma possibilidade, que é um outro indicador um pouco mais forte de recessão, mas essa recessão começa no mínimo, prazo mínimo historicamente falando, de novo, 7 meses. 7 meses, ele pode vir recessão até 2 anos e meio. Então isso precisa ser dito porque, mais uma vez, a gente escuta muita gente falando e não contextualizando, então todo mundo começa a freak out e não é o momento de você ficar desesperado ainda. Mas uma notícia relativamente boa é que, de acordo com o UBS e o outro grande, a Larry Williams, se você acompanha o nosso canal, eu sou grande fã do Larry Williams, eu adoro o jeito que ele traz dados históricos, eu concordo com muitas das coisas que ele fala. Até porque, se você acompanha, fatos não podem ser... Se é um fato, não tem como você discordar de um fato. Ou não deveria. Hoje em dia vale tudo. Na era da pós-verdade vale tudo. Mas dados históricos que comprovam que existe uma possibilidade real de que a inflação chegou no máximo dela. De novo, voltando ao que eu falei, esse CPI, o Consumer Price Index, que é uma das maneiras de medir a inflação nos Estados Unidos, de março, já tem tudo o que a gente já sabe em relação a commodities, o que aconteceu na Ucrânia, tudo isso já está lá.
Então, existe uma possibilidade real e eu gosto da UBS porque eles são um outlet relativamente conservador. Só para vocês entenderem a razão que eu gosto de usar como dado deles. Quando o Fed estava falando, não sei se vocês acompanharam, que alguns meses atrás, ano passado, que inflação era transitória, que ia passar, e o UBS falou assim, não, das condições econômicas que a gente está agora, inflação não é transitório, veio para ficar, vai causar um damage na economia. E eles acertaram. Então eles estão colocando esses dados que possivelmente a gente chegou no pico, a gente chegou no máximo da inflação. Isso não quer dizer, antes que você fale, o Bruno falou que chegou no pico e acabou. Não é assim. Isso simplesmente quer dizer que a gente chegou num ponto que talvez ela fique hovering nesses níveis altos, mas que ela não deve subir muito mais, talvez um pouco mais, mas não muito mais. E a tendência, como vocês estão vendo nesse gráfico do Larry Williams, é que agora, gradativamente, a gente começa a ter uma queda do nível de inflacionário, e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso no final. E quero falar também sobre Bitcoin, então se você tem interesse em Bitcoin, fica até o final, porque tem uma coisa importante para você lá no final. Então a gente tem esse dado encorajador, talvez a gente esteja chegando no ponto máximo da inflação agora, depois desse número que foi medido em março. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que, de um modo geral, a economia americana tem alguns dados muito fortes, positivos. Por exemplo, o mercado o desemprego, a taxa de desemprego está em níveis históricos baixíssimos. Além disso, isso que foi um pouco surpreendente, a percepção do consumidor, o sentimento do consumidor americano em março, por incrível que pareça, vou até olhar aqui que eu não lembro exatamente, subiu para 65,7 pontos, comparado a 59,8 do mês passado. Então, existe ainda, o consumidor americano continua consumindo. A gente tinha falado num vídeo anterior, eu também não vou entrar em detalhes nesse vídeo para não ficar muito longo, sobre demand destruction. Pode acontecer, demand destruction é quando os preços sobem de um ponto que as pessoas já não querem mais consumir, você começa a criar um outro problema dentro do cenário inflacionário. Então a gente tem esses pontos positivos dentro da economia americana que podem ajudar a gente a ter um momento positivo nos próximos meses. A outra razão que eu quero ressaltar é que a gente começa agora, essa semana basicamente a gente começa assim o earning season de verdade. Então o earning season que a gente vai começar a ter nessa semana, esse vídeo está sendo gravado no domingo de Páscoa, boa Páscoa para você, by the way. Se a gente começa a ter um número positivo das corporações, porque o earnings, de um modo geral, das grandes corporações americanas, muitas delas estão em recordes históricos, se eles continuarem em território positivo, a gente pode sim ter um rally. Lembrando, eu já falei isso, que abril historicamente, dependendo de como você usa a métrica, mas é o melhor ou o segundo melhor mês para estoques. Então a gente tem que contextualizar isso também. E eu estou falando isso não para que você se sinta assim, a gente está out of the woods, está tudo bem. Não, não é isso. É simplesmente contextualizar as coisas ruins que estão passando na economia americana. Obviamente que a gente tem inflação altíssima, obviamente que a gente tem esse aumento da taxa de juros, que é uma medida que, na minha opinião, eu já falei isso várias vezes, o Fed realmente foi muito slow, devagar, e isso traz consequências negativas, mas a gente também tem um silver lining que tem que ser dito. E esse que vocês estão vendo aqui na tela, esse é um chart, é um gráfico animador para você que faz operações bullish no mercado. Eu digo isso para você que faz operações bullish esperando que o mercado suba. A gente tem uma comunidade no Discord, o Clube do Investimento, são pessoas que querendo aprender a investir no mercado americano, então a gente fala sobre trade diariamente, a gente faz trade primariamente em opções. Obviamente que a gente também investe para longo prazo, a gente tem informação sobre estoques brasileiros, sobre cripto também, mas como o nosso foco principal é operar opções, então você tem a maravilha, a oitava maravilha do mundo financeiro em operar opções, que você pode trade o mercado tanto subindo quanto caindo. Eu sei que isso não é a realidade para a maioria dos investidores, muita gente ainda faz investimento, e eu entendo completamente assim, esperando um bull market para poder ter seus rendimentos. Então, se você está esperando um bull market para os próximos meses, eu também estou esperando, por causa, uma das razões é esse chart, vou colocar mais uma vez, do Larry Williams, o grandíssimo, o mérito é todo dele. Quando você começa a ter inflação peak, right? Ela começa a chegar num ponto, e ela começa a cair, esse gráfico que vocês estão vendo, essa linha vermelha é o Dow Jones Industrial, mas você vê a correlação que ela começa a reverter, ela começa a cair, é um bom momento de entrada em estoques. E para trade também, eu diria swing trade num prazo de meses. De novo, se você tem interesse em fazer parte da nossa comunidade a gente está acompanhando esses movimentos do mercado,
tem centenas de trades agora, a gente fala mais uma vez sobre cripto, sobre stocks, sobre ETF, sobre opções, you name it, a gente está lá dividindo informações, trocando informações, aprendendo uns com os outros, então faça parte da nossa comunidade, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então quando você tem esse momento, mais uma vez, para mim, na minha opinião, relacionado com earnings, esse season de earnings que a gente está entrando agora nessa semana, então se a gente tiver um movimento positivo da maioria dos earnings dos grandes players do mercado, as grandes companhias que impulsionam tanto o S&P quanto o Nasdaq quanto o Dow Jones, a gente pode ter sim um momento positivo no mercado agora nessa metade do mês de abril e também em maio. Isso não quer dizer necessariamente que isso vai durar para sempre, a gente ainda tem a inflação, é uma coisa muito séria, eu falei no primeiro vídeo que eu falei sobre isso, eu recebi até algumas críticas, mas eu entendi na época, não fico ofendido, quando eu disse que o verdadeiro inimigo, eu estava falando em relação, obviamente, em relação ao mercado, não era a invasão da Ucrânia, o verdadeiro inimigo da economia americana e, obviamente, que influenciaria no mundo de um modo geral, era o problema inflacionário e tem sido um problema mundial hoje. Mas a gente tem essa possibilidade de um small rally, eu diria. E eu também tenho um plano, eu talvez traga no próximo vídeo o que eu tenho pensado em relação. Se a gente tiver um verão típico, geralmente no verão americano, o movimento do estoque diminui. Eu tenho um plano na possibilidade de a gente ter realmente uma aceleração de problemas no mercado americano, como é que a gente pode, perdão, navegar isso. E o último assunto que eu quero trazer para você, penúltimo, é sobre o Bitcoin, sobre a correlação entre o Bitcoin e o mercado como um todo. Eu tenho visto em alguns... Eu faço parte de alguns grupos, eu falo sobre cripto, eu não sou... Talvez teve muita gente que começou a trade quando eu comecei a trade. No começo dos anos 2000, 2004, quando eu comecei a ter primeiro contato com o mercado financeiro, 2004, 2005, tem muita gente que é muito mais cético em relação a cripto. Eu não sou. Eu não sou contra a cripto de maneira nenhuma, mas as coisas precisam ser colocadas em contexto. De novo, eu sei que é um touchy subject, então eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o que acontece é o seguinte, a correlação entre o Bitcoin e o S&P 500 é uma realidade. Eu vou botar não só esse gráfico aqui para vocês verem, mas eu vou deixar um link aqui na descrição sobre o dia que, segundo vários especialistas, o Bitcoin, a correlação entre o Bitcoin e o S&P 500 foi selado, que foi em março de 2020, obviamente com a pandemia. E o S&P e o Bitcoin e o mercado de cripto em geral têm caminhado juntos. Então, se você tem interesse em Bitcoin, se você tem interesse em mercado de cripto e você analisa eles individualmente, eu acho que você está perdendo uma oportunidade de parâmetros. Quando você tem outros parâmetros para analisar o ativo que você tem interesse, te ajuda muito, assim, faz uma diferença brutal, gigantesca. Eu, nos meus trades, eu uso vários fatores, eu uso um monte de coisa. Eu uso flow institucional, eu uso, obviamente, análise gráfica paramount, você precisa disso, mas eu uso dados históricos, eu uso flow, eu uso o momento, tem tantas coisas que você pode usar, então você tem essa vantagem, na minha opinião. Eu acho que o que aconteceu com o mercado de cripto, Bitcoin em geral, é que tantas pessoas falaram que não estava relacionado, era independente, sabe, você acaba colocando um monte de barreiras que você não pode voltar atrás, as pessoas não podiam voltar atrás mais. Os talking heads falaram assim, olha, a gente errou, e de fato, Bitcoin está correlacionado com o mercado. Está correlacionado com o mercado. Eu vou deixar esse gráfico aqui mais uma vez para vocês verem. Eu vou deixar a matéria, de novo, eu não quero que isso seja um assunto controverso, não deveria ser, porque o que a gente faz quando você entra nessa caminhada de investidor e de trade, você faz isso para ganhar dinheiro. Você não faz isso para defender, pelo menos para defender a bandeira de um ativo específico. A gente quer sair, entrar no mercado e sair do mercado com mais dinheiro que a gente entrou. Simples assim. Então eu vou deixar esses dados em relação à correlação entre o Bitcoin. E eu estou falando isso exatamente por isso. Porque se a gente tiver um earnings forte, se realmente se o FOMC, agora no começo de maio, dia 2 e dia 3, se eu não me engano, as notícias que vão chegar do Fed, o novo número do increase do interest rate, da taxa de juros, for por volta 0,50 pontos, 0,75, que é o previsto pelo mercado, a gente não tiver nada fora obviamente a gente sempre pode ter alguma notícia externa que pode modificar isso tudo, mas se isso não acontecer, a gente pode ter um rally não só no mercado, mas também no mercado de cripto. Então eu encorajo a cada um de vocês que está me ouvindo, preste atenção, se você é um investidor exclusivamente de Bitcoin e cripto, preste atenção no mercado como um todo, especialmente no S&P 500, que você vai ver a correlação lá. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, vou deixar a descrição
da nossa comunidade do Discord, para você fazer parte. A gente também tem uma parte gratuita, você pode participar e a gente pode trocar ideias ali. Deixe também o seu like, considere subscribe para o nosso canal. Eu vejo vocês na próxima.